Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Vamos continuar hoje com o nosso livro, pedindo sempre a proteção e a inspiração divina, principalmente nessa semana que antecede a nossa festa de criança, nossa festa de beijo, que é uma semana sempre tensa, porque a gente fica sempre com muitos preparativos, com muita expectativa, todo mundo gosta, né? Ama a linha das crianças na Umbanda, tá? E não, olha, gente, foi muito engraçado, porque semana passada, quando eu terminei, eu olhei e falei assim, nossa, a próxima linha a ser trabalhada pelo livro, na sequência, é a IBEJ. Eu falei, vai dar certinho na terça-feira antes da nossa festa. Então, era para ser mesmo. É muito, é mágico, gente. Mas é mágico de um jeito sério. Cuidado. Vamos lá. Ele começa, o autor, falando sobre as lendas sempre africanas de Bede. E aí depois eu vou passar, vou deixar na referência do vídeo e passo no grupo para vocês, tá? Um vídeo muito legal de um rapaz, ele é nigeriano, tá? E ele fala das características do local, ele fala no reino de Oió, na África, ele fala certinho, não vou lembrar do nome da província certinho, é o lugar com maior incidência de gêmeos no mundo. No mundo. A maior quantidade de gêmeos está lá nesse lugar, em Oió, na África. Tá? E ele fala assim que tem uma série de explicações, tem estudos científicos mostrando que o consumo de inhame, como eles consomem muito inhame, então o consumo de inhame que geraria, né, essa maior propensão aos gêmeos. Mas para eles tem uma lenda, tá? De que aquele local foi protegido por Ibeje, que aquela comunidade estava passando muita fome, muita sede, e os Ibejes vieram cantar, tocar os seus tambores e acabaram com a pobreza, com a fome, com a sede daquele local, e por isso que nascem esses gêmeos com tanta incidência nesse local. De qualquer forma, gente, o africano ele tem uma visão, em geral, dos gêmeos é, muito positiva. Muito positiva. Então, todo o nascimento de gêmeos é muito comemorado, é sinal de bom presságio, de boa sorte, de fartura. A mãe que dá luz a gêmeos, ela é sempre homenageada, né? Então, ele coloca até não só africanos, mas também gregos e até os romanos, né? Colocam, associam o nascimento de gêmeos com coisas muito boas, muito positivas. Tem a própria lenda, né, da criação, não está aqui no livro, mas tem a lenda da criação de Roma, né, que são gêmeos. Aí o Império Romano foi um dos maiores, se não foi o maior império, né, conhecido na nossa história, né, por séculos, dominou aí praticamente o planeta conhecido, né? Então, surgido de onde? Dos gêmeos Rômulo e Remo. Então, nós temos essa associação de gêmeos sempre considerando como coisas boas. Ele coloca uma outra daí no livro, em Togo, no Daomé, e na Nigéria, quando há a ocorrência de 2 ou 3 filhos no mesmo parto, é sempre motivo de grande júbilo, e a mãe recebe essas homenagens. Ibejes são orixás nagôs, então, da parte africana, nagô. Um dia eu vou falar, eu não tenho... esse autor, tá? Que é Diamantina Trindade, ele fala muita parte africana, a gente vai entender as raízes africanas e a influência de cada região, tá? Uma outra hora a gente estuda com mais profundidade isso.
tá? Mas ele fala que também representam a fecundidade. E aí, gente, vamos lá, né? Vamos para nós. Fecundidade. Não raras as oportunidades dos trabalhos de criança estão associados, sim, à fecundidade. Inclusive, a gente brinca, né? Quem as inocentes da vida que aceita os docinhos de criança, a criança vai lá nos trabalhos e fala, ué, tia, trouxe esse docinho aqui para você. Você come o docinho e gravidez. Teve umas parem, cadê o povo? Tanto. E aí, gente, a inocente aqui, tem uma inocente aqui. Só que eu entrei na Umbanda, foi bem no início, tá? É, assim, pouquíssimos meses, e teve um trabalho de criança, não foi nem trabalho de criança, porque o terreiro era muito pequeno, eram pouquíssimos médios, mas tinha um médium já mais experiente, tá? E veio aquela criança, pegou as balinhas e deu a balinha para mim, assim. Falou assim, ó, essa balinha você come agora e essa outra você come amanhã, em jejum. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu lá ia saber para que servia aquela balinha. Gente, foi comer, eu fiquei grávida naquele mês. Foi naquele mês. Tanto que eu contava essa história para minha filha, Maria Helena, e assim, durante muito tempo, ela acreditava que as crianças vinham da balinha. Então, como que a mulher fica grávida? Ah, é só comer a balinha do erê que fica grávida. Ela tinha assim, até, agora ela está com 10 anos, mas até pouquíssimo tempo, ela falava isso. Inclusive, ela falava assim, né? Meu irmão, teve um irmão meu que demorou bastante tempo, né, para engravidar, fizeram vários tratamentos. A minha filha falava assim, nossa, será que acabou a bala na casa dele? Porque ela tinha essa associação, assim, muito natural, que é a balinha do erê e da vida. Então, as mulheres, né? Então, é muito ligado à fecundidade. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. A balinha que nasceu aqui, ó. Nasceu essa balinha aqui, ó, do erê. Foram duas, na verdade. Lá foram duas balinhas. Ainda bem que não veio duas Maria, né, Maria? E esses filhos, né? Esses filhos gêmeos, muitos nomes, tá? Muitos, dependendo da região, ele vai tratar de alguns aqui, mas os gêmeos e bege representam, gente, uma coisa muito importante. Eles representam a dualidade, a dualidade. Tudo no planeta, tudo no universo é duo. Tudo tem os dois lados. Né? Então, essa dualidade é muito bem representada pelos IBEJs. Então, eles estão opostos que caminham junto, como a dualidade em todo ser humano. E aí existe, ele fala, uma confusão em determinados terreiros de Umbanda, que confunde orixá e beije com os erês, tá? No livro ele coloca, gente, eu vou deixar bem claro, é uma terminologia, ou seja, é a forma como a gente chama. Então, na Umbanda, a gente tradicionalmente chama de ibeje ou ibejada, tá? No candomblé, não existe essa figura, não todos os candomblés, tá? Não são todos iguais, mas no geral, não existe a figura, o orixá ibeje. Existe a erê, que também erê não é um orixá. Então, erê é um termo muito mais associado ao candomblé do que a umbanda. Então, só que no candomblé, o que é o erê? O erê, ele não é uma entidade. Olha que bonito isso. O erê, no candomblé, ele é um estado de espírito. Ele não é uma entidade que o médium incorpora. Não é um orixá. O erê é uma, um estado de consciência, de pureza, de um transe, ele fala como um transe infantil, pelo qual o iniciado do candomblé passa na regressão da manifestação do orixá para a personalidade do indivíduo. Então, é como se, depois de incorporar, receber, porque ele incorpora um orixá, é uma outra cultura para eles. Né? A gente não vai entrar nesse mérito, é a forma como eles tratam. Né? Então, depois de receber o orixá, passa para esse estado de erê, que é esse estado infantil, para depois voltar ao estado natural do médium. Então, é um estado de pureza. Então, essa leveza de consciência
estado de pureza de consciência, que é o estado de erê, não é uma entidade. Tá? Na Umbanda, a gente trata como beijo, como beijada, que são os nomes mais comuns que a gente trata. Tá? E aí ele vai para um ponto 2, que é Dom. Dom é uma figura que eu fiquei a vida inteira falava assim, mas que te acha que esse Dom, quem que é Dom? Tem Cosme e Damião, e tem Dom, e Dom aparece em tudo quanto é ponto, e Dom, quem que é esse Dom? Se, né? Fica nessa confusão. Ele trata até uma história aqui de uma imagem quebrada lá no Rio de Janeiro, né? Que tinha Cosme e Damião é popularmente conhecido como dois, né? São os dois, são os gêmeos, então sempre aparece a figura dos santos católicos como dois. Então, dois. Tem muitos pontos que falam dois, sereia do mar, dois, mãe já. Que são os gêmeos. Então, quando quebrou essa imagem, ele colocou a cabecinha lá que dá a imagem quebrada perto dos outros, que assim, se os outros são dois, esse é o dom um. Então, ficaria o nome, mas é uma curiosidade aí que o autor traz. O mais provável de Dom, tá? Seria a influência da África, porque toda mãe que tem gêmeos, depois, quando ela tem um outro filho, uma próxima gravidez, tá? Essa outra criança é considerada Dom, chamada de Dom, ou Idoô, que nasceu para fazer companhia aos irmãos gêmeos. Então, Dom personifica nos cultos de nação, as crianças até os 7 anos, tá? Então, tem as representações. Dom seria o acompanhante, quem acompanha os gêmeos. Então, isso dá tradição. Então, tem Cosme, tem Damião e tem Dom, sim. Tem uma terceira figura, que é esse acompanhante, tá? Um outro dia eu vou falar mais sobre Dom, porque tem mais coisas, mas aqui no livro ele não trata tudo, tá? O resumo da vida de Cosme e Damião, um sincretismo com os santos católicos. São Cosme e São Damião, eles nasceram no norte da Arábia, século III depois de Cristo. E eu faço questão, gente, de falar dessa associação, porque é uma das características muito bonitas dessa linha dentro da Umbanda, é o trabalho de cura e de distribuição gratuita das coisas. Os doces são sempre doados. A comida é doada, não se cobra nada. E tem gente no Brasil inteiro que faz promessa para Cosme e Damião de distribuir doces no dia deles. Eu, uma tia minha, inclusive, que trabalha, né, tem loja de doces, ela falou que chega nessa época é assim, uma coisa gigantesca. Tem um cliente do meu marido que tem uma distribuidora grande de doce, e ele falou assim, olha, o Rio de Janeiro, e é assim, é disparado o local que ele mais manda doce, muito doce. Então tem muito, não só umbandistas, mas simpatizantes. Então, o primeiro mercado no país em consumo de doce para Cosme é o Rio. Em segundo lugar é o Paraná. Então nós temos sim, com certeza, uma tradição fortíssima. Mas quem eram esses santos católicos? Né? Eles estudaram medicina na Síria, eles eram médicos. E com o passar do tempo, eles se converteram ao cristianismo. Só que eles eram médicos, mas eles não curavam só com a medicina, e é aí que está o pulo do gato. Eles curavam com oração também. Então, eles eram médicos, aplicavam a medicina conhecida na época, tá? Só que eles curavam rezando também. Então, eles praticavam a medicina, faziam os procedimentos médicos e oravam, e as pessoas curavam. E eles eram muito fervorosos nas suas orações, né? Então, ele fala que ele até quando eram crianças eles não sabiam o nome de Deus. Eles não tinham, eles eram criados pagãos, né? Então eles olhavam para o céu e falavam assim: "Grande chefe, não sabemos vosso nome nem de onde, nem onde estás, mas rogamos que
cura esse animalzinho. E aí os animalzinhos curavam. Aí eles começaram a fazer isso com criança, com gente, e começaram a curar, pedindo para esse grande chefe que eles não sabiam o nome. Depois de convertidos ao cristianismo, eles curavam. Aí sim, chamando, clamando as forças de Jesus. É muito bonita, né, a história. Além disso, eles não aceitavam nenhuma gratificação pelos serviços prestados. Que médico é esse que trabalha gratuito, né? E nenhuma riqueza os atraía. Os objetivos dos gêmeos era fazer da medicina um meio de apostolado para a conversão dos pagãos à fé cristã. Eram chamados de anargírios, ou seja, aqueles que não são comprados com dinheiro, tá? E ele vai contando, né, vários detalhes, eu não vou entrar, mas quando eclodiu a perseguição aos cristãos por Diocleciano, por volta do ano 300, né, depois de Cristo, eles foram indiciados como inimigos dos deuses pagãos e praticantes de feitiçaria, né? Aí os gêmeos ainda tentaram, falaram, nós não curamos as doenças, é Jesus que cura, né? Mas eles foram torturados e foram mortos, justamente decapitados por não negarem a sua fé cristã. Detalhe, Cosme e Damião não eram filhos únicos, eles eram em 5 irmãos. Então, era Cosme e Damião e mais outros 3 irmãos. E todos os outros irmãos também se converteram ao cristianismo e todos eles foram mortos, decapitados no mesmo dia, por não renegarem a sua fé, né? Então, uma parte muito bonita, uma passagem no momento da execução deles, é que os 5 carrascos, tinham 5 carrascos, um carrasco para matar cada irmão, foram dominados pelo pânico e ficaram paralisados. E Cosme dirigiu-se a um deles que se negava a executar a sentença, que era decapitá-los, e disse: não tenha medo, irmão, Deus sabe das suas intenções. E como foi ele mesmo quem o escolheu para isso, ele o perdoará. O homem, que era portador de um defeito físico, o carrasco, deu alguns passos para apanhar o cutelo e, quando fez, percebeu que estava andando normalmente e que sua deficiência havia desaparecido. Aí ele atirou-se nos pés de Cosme e disse: perdoe-me, como que eu, né? Como que eu posso fazer isso? Ele falou: não, não. Levante-se, irmão. Deus já te perdoou. Não é conveniente que essa cena se prolongue. Pode, então, assim, autorizando, pode fazer a execução. Você já está perdoado. Então, tudo aconteceu muito depressa. Os demais carrascos se aproximaram e deram, né? Decapitaram todos os irmãos, deixaram os cutelos ali e saíram correndo na direção de um rio próximo. Lavaram-se do sangue na pele e, chorando, confessaram reciprocamente seus erros e crimes, praticando o primeiro ato de penitência cristã. E aí, fala onde estão os corpos deles, né, na Síria hoje, fala do culto aqui. Então, assim, é uma história de cura, acima de tudo, e de distribuição. Eles eram... Que médico é esse que usa a medicina para o apostolado? Nem na época, que dirá como é hoje. Então, assim, é uma associação, mesmo eles eram adultos, eles não eram crianças, né? Não é por ser criança, pelo fato deles serem santos gêmeos. Existe também uma associação em alguns lugares com Crispim, São Crispim e São Crispiniano, tá? Que são os santos católicos também, mártires do catolicismo, que eram sapateiros, eles são padroeiros dos sapateiros. Tem também muitos pontos que a gente, Crispim, Crispiniano, são os filhos de Ogum, né? Que tem a associação, o sincretismo com São Crispim e São Crispiniano. E daí que vocês sabem que vem nos pontos os nomes de Crispim e Crispiniano. Tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, tem uma pergunta. Eu recebi uma cura de Cosme e Damião quando criança. Minha avó, muito católica, fez promessa. Essa promessa foi feita em setembro, sem ela saber que era o mês deles.
E mesmo no meu aniversário aí, ó. Ah, que bonitinho. Ai, gente, não, eu vou até por essa questão de cura. Não, não, não tem. Não é o Baloaê. Criança não tem nada a ver com o Baloaê, porque tem a ver com cura. Aliás, eu vou na sequência aqui falar. Eu já estava pensando nisso já. Eles vão falar, ah, mas então cura, então é tio Baloaê. Não, gente, não é. Criança é criança. Entendam que criança é capaz de fazer tudo. Já vamos chegar lá. Características de IBEJ. A principal característica é a alegria e a ingenuidade. É o estado infantil. E alegre não tem para onde correr, gente. Eles vão, a alegria deles invade tudo. Já vou falar também do caruru. Calma lá que nós vamos chegar. Hoje vocês estão que estão, né? Estão que estão. Gente, essa alegria, ele fala até na Umbanda, chega a ser cômica a participação de adultos incorporados com espíritos infantis, procedendo como crianças pequenas, né? Mas, gente, sem exageros, isso não quer dizer que a pessoa vai se expor lá ao ridículo, essas mistificações, o animismo exagerado, se torna ridículo, né? Então, eles veem, é pureza. Criança não faz aquelas ondas, gente, faz aquelas coisas que vocês veem na rede social, eles esquecem aquilo. Eles são bagunceirinhos, brinca ali, faz as coisinhas, troca os docinhos, faz uma sujeirinha, assim, mas não, coisa absurda, exagerada, tá? Sem, o excesso é sempre do médium. As crianças não fazem aquele excesso grotesco, vira aquela coisa grotesca, sabe? Que as outras, com uma criança vendo, falava, nossa, que coisa estranha, entende? Não é assim. É puro e inocente. E eles estão sempre trabalhando, tá? Ele até conta aqui no livro, e isso é comum também, a gente faz no nosso terreiro, os chefes do terreiro chamam ou têm o cuidado de deixar um espírito adulto e ponderado, no caso sempre fica o vô, né, ou um outro preto velho, que possa se impor e conter o ímpeto dessas crianças a fim de evitar situações vexatórias. Por quê? Que tipo de situação vexatória? As crianças, gente, eles são muito sinceros, muito sinceros. E às vezes eles falam, mas sincero sem ser ofensivo. É, sabe aquela criança que fala, às vezes, uma coisa inconveniente? Falo, meu Deus, eles falam, entende? Ah, mas por quê? Né? A Rosinha vira e mexe, a pessoa, se não tiver incorporada, ela vai falar assim, mas por que, que essa tia está fazendo desse jeito? Que estranho, né? Um dia ela viu, e eles têm as reações muito sinceras, né? Fala para a pessoa chegou, ah, eu não quero morrer, não vou relar nesse negócio. Não, isso aí eu não quero, né? Não sai. E eles vão falando do jeitinho deles, mas às vezes eles falam, gente, eu vou assim, uma vez o Gustavo, tá? Ela estava incorporada e ela estava lá brincando com o doce, e o Gustavo foi despejar, assim, foi dar para ela as balas e colocou no colo dela, sabe? Colocou assim, gente, olha o que que essa menina, ela falou assim, olhou pro Gustavo assim, você já pôs a mão aí, né? Gente, o Gustavo queria morrer. E esse tipo de situação fechatória. Que eles vão falando, tem as coisas que eles lembram do médio, eles vão, sabe? Então, não é vexatória de ficar lá com aquelas coisas no cabelo e gritando, e aquela correria, aquela... Não é disso que eu estou falando. Estou falando da sinceridade deles, que é engraçado. Eu sei contar isso porque isso aconteceu. Gustavo foi lá e falou assim, ah, nossa, já foi tudo bom. E o Gustavo não sabia de enfiar a cara e a Ana Maria inocência. Então, esse tipo de situação, e os pretos velhos comandam ali, ficam geralmente no topo. Quando a gente foi fazer a firmeza deles na casa, e ela foi, acho que uma das primeiras coisas, quando a gente mudou, que ela queria aquele negócio com os passarinhos dela pendurado. Nossa Senhora, se não tivesse o trem com os passarinhos pendurados. E eu fiquei vendo aquilo, eu não parava. Tanto que mais de mês antes da mudança, eu já tive que começar. Foi a primeira coisa que eu preparei para o terreiro, foi a firmeza de criança.
porque tinha que ter os passarinhos pendurados dela lá. E aí, quando foi receber, né, quando a gente foi fazer a firmeza da casa, eu estava só eu e o Gustavo, né, foi um dia que o Gilson não pôde, então eu falei, gente, essa criança aqui vai ficar aqui, o Gustavo estava trabalhando, eu falei, o que que essa criança vai fazer, meu Deus do céu? Ah, que agora o terreiro é meu, que a firmeza minha está lá em cima, no alto, para todo mundo ver, agora o terreiro é meu, não sei o quê. Daqui a pouco ela parou assim no quartinho de santo, ela não conseguia sair. Tava, o vô não deixou eu sair. Que o vô, o Jusão não estava ali, mas o vô estava. E o vô, ó, não, não, faz essas firmezas aí dentro, você não vai sair. E tinha material de obra, parafuso, prego, martelo para tudo quanto é lado, né? Vocês imaginam a bagunça que ela faz. Então, assim, o vô, não, não pode, não. Então, os pretos velhos vêm para dar essa. É só para ponderação ali na atuação deles, entende?